Salve amigo do Autovídeos, tudo bem? A internet parou porque foi apresentado oficialmente, depois de terem vazado algumas imagens, o Toyota Supra em versão 2020, anunciado pela Toyota agora no Salão de Detroit, nos Estados Unidos, mas cujos planos, desenvolvimento, polêmicas, etc., já se desenrolavam aí há pelo menos 10 anos, entre rumores, vai ter ou não vai ter um novo Supra, enfim, tem 10 anos que o mercado dos fãs de carros estão criando essa polêmica em torno do Toyota Supra de quinta geração, né? Aposentando então aquele famosíssimo Toyota Supra da quarta geração lá dos anos 90. A gente está falando de 17 anos, olha só, quase 20 anos, 17 anos entre a morte daquele Supra com seu motor indestrutível para chegar agora no Toyota Supra modelo 2020, que é um carro produzido em parceria com a BMW. Opa, pera lá pessoal, você está acompanhando com o Navarro o novo Supra, mas eu li a matéria também, tinha que fazer um comentário aqui. Nós nos acostumamos com aquele Supra lendário com motor 2JZ GE dos anos 90. E o detalhe, né pessoal, lá no site do Autovídeos você já viu, tem um Supra que passou dos 837 mil quilômetros com motor original, sem abrir. Por quê? Confiabilidade é a marca clássica dos carros nipônicos, mas agora ele vem com essa alma alemã. Será que vai dar certo? Será que vai durar? Então fica a dúvida aí, o Navarro vai apresentando tudo pra gente, mas comenta o que você acha desse ponto. E aí? Obrigado Toyota por trazer de volta o ícone Toyota Supra, mas é um Supra mesmo? Nós vamos falar sobre isso aí. Esse Toyota Supra que você está vendo agora, na verdade, veio do protótipo FT1, lançado em 2016, e a gente vê que o carro apresentado agora como Supra, ele é bem parecido com esse protótipo FT1, com algumas diferenças ali relativamente simples, e as maiores diferenças nos remetem à BMW, que é a parceira da Toyota nesse projeto, e aí de onde vem toda a polêmica. A gente está falando de um legítimo Toyota Supra? Definitivamente não. É um carro construído em parceria com a BMW, o motor mais potente que a gente está falando de ser utilizado tanto no Toyota Supra quanto no Z4. Lembrando que o projeto como um todo foi feito também a quatro mãos aí entre essas duas marcas. Então a gente tem, claro, distribuição de peso excelente, 50-50, um carro com medidas bastante interessantes aí, a menos de 4,40 metros de comprimento total, com os balanços bem curtos, um carro provavelmente muito gostoso de guiar. A Toyota tem estimado aí o seu 0 a 100 na casa de 4,1 segundos mais ou menos, com uma velocidade final limitada a 250 km por hora, então não tenha dúvida que deve ser um carro muito divertido de guiar, mas a polêmica fica, né? Não é um Toyota Supra legítimo. Tem muita gente brincando aí na internet dizendo que tá mais para um Toyota Nutella do que um Toyota Supra. Não interessa quantos anos você tem, quando se fala em Toyota Supra, vem a lembrança, claro, aqueles icônicos carros dos anos 90, e muitos vão se lembrar principalmente da franquia Velozes e Furiosos, que usou o Toyota Supra como um dos seus modelos. E aí vale um parênteses, né? Mitsubishi, Toyota, e mexendo com seus ícones, é a Mitsubishi que aposentou o Eclipse completamente como um carro esportivo e depois relançou com esse nome agora um SUV. E na Toyota, pelo menos a lenda, permanece um carro esportivo. Quer dizer, o Toyota Supra chegou de novo como um carro esportivo, mas com essa polêmica toda em relação a que carro a gente está falando de fato e se é ou não é um BMW ou se é só um BMW disfarçado de Toyota Supra. Vamos comentar um pouquinho sobre dentro, a parte de dentro, o interior desse Toyota Supra novo. Lembra muito um BMW, não dá pra não falar de outro jeito. Você vai entrar, vai perceber, ou olhando aí por dentro, o joystick ali do câmbio automático, enfim, o console central com a tela multimídia. Dá pra, claro, ver que a Toyota tentou manter algumas coisas interessantes das primeiras gerações do Toyota Supra, principalmente da quarta geração, que ficou para trás lá há 17 anos, que é a questão de você sentar, realmente tudo tá voltado pro motorista, né? Aquela sensação de estar pilotando um carro, isso é bem interessante. Um painel digital ali bacana e tal, que vai dar alguma sensação legal de dirigir, mas um volante, parece volante de Toyota Etios, carro que não tem nada a ver com Supra. Opinião minha, claro, não gostei muito, achei que ficou muito simples para esse carro e para o que ele representa. E por dentro em si, eu acho que não teve um esforço tão grande
para criar uma diferença em relação ao Z4. E acho até que o Z4 vai ficar, pensando na marca BMW, com um refinamento um pouco maior, não criou essa atmosfera de estamos entrando num Toyota Supra de fato. Então acho que também tem aí algumas críticas que são minhas, mas que são generalizadas também na internet, aí os sites especializados, outros canais, enfim, o pessoal está falando bastante, principalmente sobre a aparência, né, que não lembra em muito o Toyota Supra. Acho que isso também não tem muito sentido, não é necessariamente para ser uma releitura, mas uma evolução, mas o fato de ser um carro mais para um Z4 da Toyota do que um Toyota Supra de fato. E aí tem algumas pessoas inclusive comparando como que é esse Toyota Supra novo em relação ao Toyota 86, né, que é um GT86, que é um carro polêmico da Toyota, foi feito em parceria com a Subaru, por exemplo. No mercado japonês o Supra vai ter um motor 4 cilindros de entrada que vai ter aí alguma coisa em torno de 195, 197 cavalos, que é menos do que o que oferece o Toyota 86, por exemplo, que tem uma versão com mais de 200 cavalos. E aí tem a questão do peso, o Supra vai ser mais pesado que esse Toyota 86 também, enfim, então parece que a configuração realmente mais interessante é aquela top de linha do Toyota Supra, que vem com motor 6 cilindros, e aí essa provavelmente vai ser a que vai ser vendida nos Estados Unidos. Estamos falando de um motor 6 cilindros em linha com 340 cavalos, torque na casa de 50 kg, e no BMW ele desenvolve 387 cavalos com 51 kg força-metro de torque. Então no BMW ele é um pouco mais forte. Claro que o acerto de suspensão, a questão de chassi, algumas coisas são modificadas entre um carro e outro, apesar da plataforma ser a mesma. Então o Toyota deve ser um carro aí de novo 0 a 100 na casa de 4,1 segundos, velocidade máxima de 250 km por hora. Por que polêmica? Porque tá muito BMW pro gosto de todo mundo. E aí, qual que é o problema que tá todo mundo apontando por aí? A maioria dos sites especializados, dos fãs da marca Toyota, né? A gente tem, de um lado, a Toyota com a sua confiabilidade, com a sua história, e principalmente quando a gente fala do 2JZ, o motor daquele Toyota Supra de 17 anos atrás, que era, assim, realmente incrível. Muita gente tirava muita potência desse motor e o motor simplesmente não quebrava. Agora a gente parte com um motor 6 cilindros BMW, que enfim, é BMW, bacana, tem muita gente que gosta, mas que do ponto de vista da confiabilidade, enfim, do ponto de vista de ser indestrutível e tudo aquilo que muitas vezes se remete a Supra quando a gente fala de um esportivo de verdade, um esportivo raiz daquela época dos anos 90, um esportivo acessível, também é importante lembrar isso. No caso dos motores BMW, da mecânica BMW, a gente sabe que isso não é sempre verdade. Aí a gente está falando de manutenção mais cara, a gente está falando de poder encontrar alguns problemas, enfim, essa realidade da BMW do ponto de vista de confiabilidade, do ponto de vista da engenharia, é bem diferente da Toyota. Isso não sou eu que estou dizendo, basta olhar o relatório dos consumidores aí mundo afora, principalmente nos Estados Unidos, um dos mercados mais exigentes nesse sentido, para ver que quando você fala de Toyota, o nível de confiança dos consumidores e confiabilidade no carro e manutenção, reposição, pós-venda, etc., estão muito acima do que se diz para BMW, para as outras marcas alemãs. Então a Toyota está fazendo um esforço tremendo nesse lançamento. A gente está vendo, por exemplo, se você reparar aí nos vídeos, muita gente está falando do carro. O Ximi, por exemplo, já colocou um Toyota Supra na sua garagem, então batendo com esse timing do lançamento, tem coisa aí, né? Não é só uma escolha do Ximi, provavelmente deve ter algum envolvimento da marca nesse sentido também. Quer dizer, vai tentar empurrar o Supra como um carro esportivo que vale a pena ter na garagem, enfim, com todo esse desafio que envolve a história do Supra, os 10 anos que ficaram falando sobre ele, a enorme expectativa criada em relação ao carro, e aí o que ele vai entregar na prática. Logo logo a galera vai começar a testar o carro, andar, acelerar, enfim, começar a dar suas primeiras impressões sobre ele, e a gente vai voltar a falar um pouquinho também. Eu gostei da proposta, eu sempre achei bacana ter um carro esportivo mais acessível, se bem que esse Supra está na casa de 50 mil dólares, aí 50, 55 mil dólares, dependendo da configuração, lá nos Estados Unidos, com esse motor 6 cilindros aí de 340 cavalos. Então eu acredito que não é barato, né? Não é um carro barato, pensando inclusive no mercado norte-americano, mas é um esportivo acessível. A gente está falando de um carro que tem mais ou menos o tamanho e a questão de entre-eixos de um Porsche 911, não estou querendo comparar os dois, mas 0 a 100 em 4.1 segundos, enfim, é um carro que vai ser bem interessante de guiar e de acelerar, custando aí um quarto ou metade de carros semelhantes que têm um desempenho parecido, mas que são muito mais exclusivos e muito mais caros. Então a proposta do Supra era essa,
e provavelmente vai continuar sendo, mas talvez ele agora se torne um carro de nicho, porque os fãs do Supra ainda não compraram essa aliança com a BMW, esse Supra muito Z4. E aí, enfim, vamos ver como é que essa história vai avançar pra gente acompanhar, combinado? Obrigado por estar aí curtindo esse lançamento da Toyota, o Toyota Supra modelo 2020. A gente gravou esse vídeo correndo para poder comentar um pouco sobre esse lançamento. Não deixe de fazer sua inscrição, seguir a gente em todas as redes sociais, acompanhar o nosso trabalho e, claro, comentar aqui o que você achou desse Toyota Supra novo. Valeu ou não valeu? Toyota Supra, Toyota Nutella, é mais BMW ou mais Toyota? Enfim, comenta aqui o que você achou desse lançamento, para a gente poder continuar fazendo mais vídeos também, assim, das novidades bem rápido aqui no Autovídeos, tá bom? Vem com a gente, tamo junto, informação, diversão e aceleração é só aqui. Valeu, até mais, tchau, tchau!